Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma vez a falar sobre justiça social aqui no nosso canal. E hoje o assunto não poderia ser outro a não ser a respeito do presidente Jair Bolsonaro e as suas investidas contra a Constituição Federal, contra o STF e todos aqueles em que ele considera como inimigos daquilo que ele acha que é certo, né? A gente sabe que por muito tempo a posição do presidente agrava-se muito em relação àquilo que nós queremos para o Brasil. Ele o tempo todo afronta contra a ciência, acha que está governando apenas para uma determinada classe social, aqueles que seguem, e quando ele esquece que ele é para governar para todo mundo. E nesse momento em que a crise no país ela cada vez mais cresce com a inflação, aumento dos preços, a gasolina, as mortes, que também a gente vê que o tempo todo está difícil a gente controlar essa questão da Covid, principalmente porque a gente tem um governo em que não investe, né, em relação à ciência, não investe também no combate. E a gente ainda vê a questão das fraudes, que a cada vez aumenta mais. Então, a gente sabe que a popularidade do presidente cai. E nesse momento, quando ele aproveita a oportunidade para atacar mais uma vez o STF, então a gente vê que muitos políticos e outras autoridades vê claro a oportunidade de um impeachment. É engraçado porque até agora a gente não falava sobre impeachment, porque mesmo tendo vários pedidos, a gente sabe que o presidente da Câmara ele jamais acenava para essa posição. Acontece que o Lira agora, a partir dele, no momento que ele ouviu, né, o pronunciamento do presidente também dia 7, ele é o primeiro a se reunir amanhã, né, para discutir sobre isso. Amanhã, que eu digo hoje, que a gente já está aqui de madrugada, estou fazendo esse vídeo aqui pela madrugada, então ainda hoje, quarta-feira, vai se reunir. E eu vou começar hoje aqui a discutir exatamente com essa notícia de que o PSDB convoca a reunião para discutir posição sobre impeachment. Então vai começar o PSDB. O próprio Lira, também presidente da Câmara, já está também preocupado e também vai falar sobre isso. E a gente vê aqui que vai ter também juristas, né? O Fux se manifestará também amanhã. O presidente de São Paulo, que até agora estava apenas fazendo a sua campanha, né, Dória, ele também se manifestou pela primeira vez, eu vejo ele se manifestar a favor do impeachment, porque até aí ele falava contra o presidente, mas não chegava a falar sobre isso. E vamos começar por essa matéria. É claro que em todas elas alguma parte vai estar repetida e a gente vai tratar do conjunto como todo, para que a gente entenda que neste momento nós temos uma ideia clara de que o impeachment ele pode sim acontecer mais rápido do que a gente espera, né? Porque a gente sabe que do jeito que as coisas estão caminhando, do jeito que Bolsonaro está afrontando a Constituição Federal, o STF, todos aqueles que ele considera como uma pedra no sapato para ele, a forma como isso está acontecendo, não dá para ele terminar o mandato, certo? Então vamos lá. Após a ameaça golpista de Bolsonaro, o PSDB convoca a reunião para discutir a posição sobre impeachment. O presidente do partido, Bruno Araújo, chamou a executiva da sigla para discutir nesta quarta-feira, dia 8, a possível destituição do presidente Jair Bolsonaro e eventuais medidas legais contra ele. Uma das medidas legais eu posso já acrescentar que seria a perda do mandato por 8 anos. Uma das medidas legais, além do impeachment, é claro. Então tá aqui, ó, o PSDB convocou uma reunião extraordinária executiva do partido para discutir o impeachment de Jair Bolsonaro. O encontro está previsto para quarta-feira e foi marcado horas após ameaças golpistas feitas pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal durante nesse 7 de setembro. Então está aí na internet, né? Não vou colocar aqui a fala, há uns 2 momentos da fala em que ele, inclusive, ele fala claramente que não vai cumprir com
a ordem, qualquer coisa que venha do Supremo, ele não vai cumprir. Então, isso é um fato grave. Além dele ir contra, dele atacar também o STF, dizer que não vai cumprir com aquilo que o Supremo vai também estar estabelecendo dentro da lei, é um agravo muito forte. Então vamos lá. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, que seria o Alexandre de Moraes, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. E essa parte de sofrer aquilo que nós queremos, essa ameaça aqui é o que todos estão preocupados, porque golpe aqui não tem mais como acontecer. O Bolsonaro, ele vive no mundo da lua, num mundo que ele acha que ele pode fazer tudo. E é exatamente aqui o erro dele dessa vez, né? Erro grosseiro, porque até aí as coisas estavam caminhando. É claro que uma hora a família toda vai ser pego, né? Devido não só a rachadinhas, como aos vários outros momentos que a gente vê de corrupção, em que vai ser descoberto por CPI também. Mas só que isso aí não ia demorar. Nesse caso aqui, não. A reunião do PSDB foi convocada pelo presidente da Silva sobre justificativa. Bolsonaro fez gravíssimas declarações. Então, daqui eu acredito que não tenha mais novidade. Mas também tem um presidente, né, João Dória também, que se manifestou. E aí, do Dória, a gente pode ver exatamente nessa outra reportagem aqui, né? O governador diz que o presidente cometeu crimes nessa terça-feira e afrontou a Constituição. Ele desafia a democracia e emparelha o Supremo Corte Brasileira, diz Dória. PSDB se reúne nessa quarta para definir posição do governo. Pronto. Que a gente chama Dória, mas João Dória. O governo de São Paulo manifestou-se nessa terça-feira pela primeira vez pelo impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo Dória, Bolsonaro afrontou a Constituição. A Executiva Nacional do PSDB se reúne, a gente já sabe isso aqui muito bem. Minha posição é pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Depois do que eu vi hoje, ele claramente afronta a Constituição. Então, o que ele afirma. Eu até hoje nunca havia feito nenhuma manifestação pró-impeachment. Me mantive na neutralidade, entendendo que até aqui os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. É o que eu também pensava até esse momento, né? Mas não dá, né? Não dá pra gente pensar. Mas depois do que assisti e ouvi hoje em Brasília, sem sequer estar ouvindo ele, Bolsonaro, claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte Brasileira. Completou Dória no centro das operações da PM, no que ele estava, onde monitora ao lado do Procurador-Geral da Justiça, Mário Surrubo, o esquema especial de policiamento de manifestação. Dória se referia ao fato de, em discurso a apoiadores em Brasília, Bolsonaro ter feito, nesta sexta-feira, uma ameaça ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e afirmar que convocaria o Conselho de República, órgão responsável por opinar em situações extraordinárias sobre defesa e segurança do Estado. Que é aqui que ele pensa no golpe de Estado. Só que a maioria das pessoas que fazem parte, que poderia fazer parte desse Conselho da República, já declarou abertamente que não vai participar. Então ele não tem esse apoio e, ao contrário, tudo isso votou contra, porque o próprio Luiz Fux, o ministro do STF, né, ele vai também se declarar sobre isso, né? Ele vai se manifestar ainda, a gente não sabe o que, mas a gente sabe muito bem que ele não vai ser a favor disso aí. O volume de crimes já cometidos pelo presidente da República no dia de hoje nas manifestações são mais do que suficiente para justificar, se não for um novo pedido, mais do que 130 pedidos de impeachment, que adormece na mesa do presidente da Câmara em Brasília, defendeu o governador. Acontece que adormece, mas agora está bem acordado, porque o Lira já falou que vai se reunir, vai também falar sobre isso. Também nessa terça, PSB, pronto, aqui a gente já sabe muito bem. Então, veja, o problema todo que a gente vê, está aqui o Fux, né?
A matéria aqui é pouca, fala pouca coisa, porque ele ainda vai se manifestar, mas ele disse que vai se manifestar sobre essa questão, né? E ele é o presidente do STF, Luiz Fux, e é quem Bolsonaro tenta colocar na parede para, como se fosse assim, que faça alguma coisa em respeito a Alexandre Moraes, né? Que é o principal que ele está debatendo contra ele. Só que nesse caso aqui vai ser mais uma derrota para Bolsonaro, certo? E agora, por último, vamos ver os juristas, no caso aqui. A gente sabe muito bem que a visão dos juristas é muito importante no momento desse, porque às vezes nós sabemos muito bem que existe um crime, né? Crime de responsabilidade, algum tipo de crime que existe. Só que nós que não somos da área de direito, nós somos leigos no assunto. E precisamos também ouvir aqueles que estão realmente ao lado da justiça. E nada melhor do que o jurista. E aí, nesse caso, o Globo, né? Ouvindo alguns, a gente tem como ter uma noção. E a partir daqui, ter certeza de que o impeachment pode acontecer, sim. A partir de agora, está decretado uma nova visão. Não há mais essa questão de esquerda e direita. A maioria, inclusive, dos partidos que agora estão indo à frente, nem de esquerda são. E é claro que a esquerda também vai apoiar. Então, é o fim do mandato de Bolsonaro. Não tem como ele continuar até o fim do seu mandato. O fim vai ser agora, né? E com certeza muitas coisas irão acontecer, porque é um crime atrás do outro. Não é apenas o crime do que ele fala. É o crime em que envolve também o seu passado. É um crime também que envolve os seus filhos, sua esposa, ex-esposa, muitas pessoas. E que a cada dia, não só a questão da CPI, mas vai se descobrindo muitas coisas. Tem a questão do fake news, tem a questão da rachadinha, e fora daqueles apoiadores que de tanto ameaçar, não só o STF, mas como a segurança nacional de uma forma, né, como um todo, e que aos poucos são descobertos e presos. A gente vê também o presidente do PDT, né? O Jefferson também, que já está preso. Fora aqueles outros anteriores que a gente já sabe que seus apoiadores, que de tanto fake news e tanta ameaça também foram presos, e muito mais vão ser a partir de quarta-feira agora. Então, para os especialistas, os atos insuflados do presidente Jair Bolsonaro e as ameaças aos ministros do STF e ao Tribunal Superior Eleitoral afrontam diretamente a Constituição brasileira. E aqui está um dos juristas que, né, sempre fala para o Globo, né, sobre isso. Juristas ouvidos pela TV Globo e a Globo News afirmaram que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Veja, crime de responsabilidade é um dos crimes em que, pela Constituição, ele por si só já é motivo para impeachment, né? Os princípios constitucionais, como ao dizer que não vai cumprir decisões do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes. Então, esse aqui é um dos crimes. Segundo especialistas, os atos insuflados pelo presidente Jair Bolsonaro e as ameaças ao ministro do STF e ao Tribunal Superior Eleitoral afronta diretamente a Constituição brasileira. Não existe na gramática constitucional o enquadramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal nas suas decisões judiciais pela vontade unipessoal do presidente da República, que é um chefe de outro poder, que no Brasil é chefe de Estado. Então, veja bem, ele não tem poder jamais para estar enquadrando um ministro do STF, né? Então, aqui é o Gustavo Binnenborg, que ele fala isso aqui, né? Que ele é doutor em Direito Público, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Autoridade no assunto, com certeza. Então, o discurso do presidente me parece claramente um discurso de ameaça à independência e harmonia entre os poderes. E, em seguida, ele diz que ele não cumpriria mais nenhuma decisão proferida pelo ministro Alexandre Moraes, que ele não existe mais para o presidente da República, entendeu? Então, Alexandre de Moraes é como se tivesse morrido para ele, como se ele tivesse autoridade para fazer isso. Daí que ele ameaça também descumprir decisões judiciais. Em uma e outra hipótese,
o do ponto de vista jurídico constitucional, o atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República, né? E aí, para o especialista, né, ele pode sofrer o impeachment, porque um dos motivos é esse. O que pode resultar juízo do Congresso Nacional, autorização da Câmara, e inclusive já falei, o Lira ele vai se reunir, eu não peguei essa partezinha agora porque estava no blog e não está abrindo bem aqui também, não está legal a matéria. E a decisão final do Senado pode resultar em um impeachment do presidente na perda dos seus direitos políticos por 8 anos, como eu já vinha falando antes, né? Ele pode perder por 8 anos. Isso é o mínimo que pode acontecer. Os juristas ouvidos destacam que o artigo 85 da Constituição, e isso é bom para que a gente também comece a entender o que é a nossa Constituição brasileira. São crimes e responsabilidades os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, veja bem, tudo isso aqui é crime e está no artigo 85 da Constituição. O ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, recorreu a uma expressão usada pelo próprio presidente Bolsonaro. Não perco a oportunidade para dizer que é do meu agrado ouvir o presidente dizer que joga nas 4 linhas da Constituição. Acontece que nas 4 linhas da Constituição há 2 protagonistas estatais por definição. São os que primeiro entram no campo para jogar, né, por essa ordem, o legislativo e o executivo. E o terceiro que entra em campo é como árbitro, como juiz dessa partida. E o juiz é o poder judiciário. E no âmbito do judiciário é o Supremo Tribunal Federal que tanto decide imperatividade de forma singular ou monocrática, um ministro decidindo sozinho conforme o caso, pela última decisão fracionária ou pelo pleno, decisão plenária do Supremo. Ora, quando essas decisões são tomadas, o que cabe ao Poder Executivo é respeitar. Então, veja bem, o presidente ele está no Poder Executivo. Então, Carlos Aires ele traz essa forma que ele coloca, né, de comparar como um jogo de futebol exatamente por isso. Para mostrar que se ele está falando que está dentro das 4 linhas, então as 4 linhas aí é já uma frase, um jargão do futebol. Então já que está nas 4 linhas, vamos continuar com as 4 linhas. E aí ele mostra exatamente quem é que está no jogo, quem é que está jogando e quem é o juiz também dessa partida, que é o Poder Judiciário. Então é interessante, ele aqui ainda continua. As regras do jogo são essas. Elas estão na Constituição. Fugir para usar de uma linguagem que o presidente vem usando não é muito o meu agrado. Mas eu vou usar dessa linguagem enquadrar. Em nenhum dispositivo da Constituição, o presidente da República enquadra o Poder Judiciário. Menos ainda o ministro Supremo. Menos ainda o Supremo como um todo. Os ministros Supremo e o Supremo como um todo é que podem enquadrar membros do Poder Executivo. Isso está na Constituição, isso faz parte da regra do jogo. Então veja bem, ele deixa bem claro que o Bolsonaro, assim como está pensando em enquadrar alguém do Supremo, aqui um ex-ministro fala abertamente, né? É o Carlos Aires Brito, que ele já foi também do Supremo, que é o contrário. Quem pode enquadrar nesse jogo é o Supremo a qualquer um do Executivo, inclusive o presidente da República. Então, isso aqui é uma das formas em que a gente deve sempre se lembrar na hora de discutir. A gente não deve, de forma nenhuma, nesse momento, ficar desesperado. Que agora o que é que esse presidente pode saber? Ele não vai fazer nada. Mas o Brasil pode ter um golpe de Estado, alguma coisa? Não pode. Isso aí é sonho de todos esses que estão de direitas, que são bandidos iguais a eles, que vão para a rua tentar afrontar o STF, porque todos eles são bandidos.
Veja bem, existe uma parte da população de direita em que até agora estão alienados. Não entende nada de nada, então ainda acredita que o Bolsonaro está falando é certo, que isso, que o outro. Tem uma parte. Mas tem uma outra que não, que são bandidos de carteirinha, que estão o tempo todo colocando ainda fake news. Existe agora a TV da presidência do Bolsonaro, tudo que eu vi agora no Facebook, que do nada aparece, isso aí está sendo também pago. E aí um monte de gente colocando asneiras, inclusive fotos de encontros que ainda foi do tempo da campanha deles, quando o Brasil estava naquela, não sabia o que fazer, muita gente apoiava ele, então colocaram uma foto bem grande para dizer que 7 de setembro, essa foto era da agora também. Então, essa galera está afrontando o tempo todo. Tem pessoas que foram presas em alguns estados aí com soqueira, né? Tem outros querendo afrontar qualquer pessoa que queira pensar diferente dele. Então, essa é a realidade. Então, o Brasil, a gente tem que começar a pensar a partir de agora o seguinte. Primeiro, essa galera não fica mais, não vai passar de 2022. Segundo, vamos resgatar a bandeira brasileira, porque a bandeira brasileira não faz parte de um grupo de canalhas, de bandidos que estão no poder. A bandeira brasileira é nossa. Terceiro, vamos resgatar também o dia 7 de setembro. Porque o dia 7 de setembro, mesmo que a gente ainda esteja naquele meio termo, a gente já está perdendo muito nesse momento. Porque a gente já perdeu o desfile, né? Que é algo que a gente comemora de certa forma, apesar que a nossa proclamação de independência não foi a melhor possível, mas é a proclamação da nossa independência, só que de repente está sujada. Um cara que não representa o Brasil, um bandido, genocida, ele aproveita essa data para trazer as pessoas para a rua para fazer baderna, né? Então veja bem as coisas como estão acontecendo. E nesse momento eu não estou falando aqui como um representante de esquerda, não. Estou falando exatamente como uma pessoa, como um cidadão comum, como qualquer outro, que gostaria de ver um país melhor. Um país mais calmo, mais tranquilo, menos violento, porque eu me surpreendo até mesmo em mesmo. Jamais eu, antes de 2018, sei lá, nem sei mais quanto tempo está aí, 2018 mesmo, eu não me lembro, eu estar chamando alguém de canalha, de genocida, de alguma coisa desse tipo assim, abertamente pelo. Não me lembro disso aí. Pode até acontecer. Mas tudo isso é indignação. Eu já não tenho mais esse medo, né, de falar o que penso em relação a esse governo por causa disso. Porque a gente está vendo um crime contra a Constituição, contra nós mesmos. Muitas das pessoas que morreram nesse período agora de pandemia, o Bolsonaro tem culpa porque ele até esse momento continua sem máscara e avisar para todo mundo que isso é besteira, que tem algumas vacinas que nem tá dando certo, que o certo é a cloroquina. Ou seja, já são muitos crimes que estão fazendo, porque está fazendo com que uma parte dessa população vá contra a ciência, uma parte dessa população não se proteja, uma parte dessa população não vá se vacinar, porque muitas pessoas estão dizendo que não vai e estão morrendo. Estão morrendo, a realidade é essa. E é isso que está fazendo com que muitos seus seguidores caiam na real. Porque será que você vai seguir cegamente uma pessoa até a ponto de você perder seus familiares ou perder a própria vida? Outra coisa, se você analisar a maioria das pessoas que estão morrendo nesse momento, tem pessoas que, mesmo com todo cuidado, ainda teve algum irresponsável, chegou por perto tal, ele se contaminou tal. Mas tem muitos outros que são exatamente os negacionistas. E no lado da esquerda não existe negacionismo. No lado da esquerda existe todas aquelas pessoas que são conscientes, que estão ao lado da ciência, por mais que não tenha estudo, por mais que não tenha nem o ensino médio, mas eles já aprenderam desde cedo que eles têm que ser ao lado da ciência, por uma coisa muito fácil: todas as pandemias acabaram com vacina. Então não vai ser essa que vai ser diferente. E outra, foi começar a vacinar a população brasileira, como fizeram em todos os demais países, e a gente vê a queda que está em relação à quantidade de pessoas que estão morrendo.
Então, é claro que a vacina é uma das formas que tem, além de todos os cuidados que a gente vai ter que continuar por um bom tempo ainda, né? Então, é claro que essas pessoas, muitas que até conseguiram entrar na faculdade devido a governos anteriores, de Lula e Dilma principalmente, e é de baixa renda, que são conscientes sobre isso, que investem na ciência e que, através da mão dessas pessoas, que hoje já estão formadas, é que a gente está tentando fazer um Brasil melhor. Então, o que a gente quer falar sobre isso é principalmente que, nesse momento, nós podemos sim contar com um grande apoio e há uma grande oportunidade, né, de acontecer o impeachment. E é isso que a gente quer, né? A gente quer se livrar do Bolsonaro e de sua família para sempre. Só que para sempre vai demorar porque, como os demais filhos, né, estão ainda sendo deputado estadual, deputado federal, etc. Então vai ser difícil. Esses outros só mesmo com a prisão, sei lá. Mas a questão do presidente a gente pode tirar sim, porque não temos apenas o apoio dos partidos de esquerda. Nesse momento, o PSDB, que nunca foi de esquerda, é um dos principais. Mas também contamos com o chefe também lá da Câmara, né? O Lira também agora já falou que vai ter que comentar sobre isso. O João Dória, que é uma pessoa que está nesse momento do lado contra o presidente, mas que até agora nunca tinha falado sobre impeachment. E agora ele fala claramente. Então veja bem, são muitas as pessoas. E aqui a gente tem mais um caso aqui, o da Fundação Getúlio Vargas, né, que é o Tiago Botino, que ele fala: eu fico muito surpreso de ouvir de uma pessoa que se elegeu durante 8 vezes por esse sistema, que se elegeu presidente por esse sistema, agora diga que esse sistema não funciona. Isso aqui é em relação à urna eletrônica, voltar ao voto impresso, que é outra loucura dele. Esse sistema vem funcionando muito bem justamente por conta da Justiça Eleitoral, que é a guardiã desse sistema eleitoral. Descumprir as decisões das urnas, quaisquer que seja ela, também caracteriza um crime de responsabilidade, né? À medida que o povo se manifestar e escolher tomar sua decisão, essa decisão tem que ser respeitada por todos. Você não pode, ao ensejo de questionar o processo, impor sua vontade. Então, veja bem, além desse tempo todinho ele ser também eleito por esse sistema, ele não pode ir contra o povo. E o povo que se fala é a grande população, não é aqueles gatos pingados que estão continuando a seguir ele. Não. No momento em que ele foi eleito, aquele momento a gente pode dizer muito bem que é um momento constitucional. Ficamos tristes, com medo, é claro, receoso, mas foi uma decisão. Só o que acontece, a partir daí, de acordo com todas as investidas contra a própria Constituição Federal e querer colocar claramente que ele está ali para governar apenas para uns e perseguir outros, que muita gente foi saindo do barco. Hoje, a gente vê muito bem que a sua queda é muito grande, né? E isso daí já é um motivo para a gente pensar. A gente sabe muito bem que nas próximas eleições ele sendo candidato não vai ter chance nenhuma, mas não dá para esperar para as próximas eleições. Então, o que eu gostaria de comentar hoje é principalmente trazer isso. O discurso em si eu deixo para que vocês olhem na íntegra, pode ser no YouTube, pode ser também no Globo, qualquer outro canal, porque está aberto mesmo, né, para todo mundo ver. E aí comece a pensar. Falou muita besteira e nesse momento agora a gente vai ter sim uma grande esperança de que o impeachment aconteça. Então, hoje, o que nós temos para discutir nesse momento, para trazer para vocês é isso. Com essa fala do Bolsonaro, eu acho que foi até bom, a gente estava esperando algo que realmente a galera, de uma forma geral, pudesse compreender que está na hora do impeachment.
né? Até aí o Lira era aquele com tanto pedido, mas ele estava deixando de lado porque acha que as coisas poderiam ir acontecendo de pouco a pouco, nada ia ser tão agravante. E nesse momento ele mesmo percebe que já não dá mais para deixar as coisas correr como estão. Então, se ele percebe, já é um grande motivo, porque há muitos pedidos de impeachment. Segundo, os juristas estão falando sobre crime de responsabilidade. O PSDB, e não é só o PSDB não, existem muitos partidos nesse momento que estão, a partir de hoje, né, que já é quarta-feira, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver o que é que vai acontecer em relação a atitudes que outros partidos vão tomar também, né? E outra, o maior colégio eleitoral brasileiro é São Paulo. O João Dória, nesse momento, ele está também, não está em momento de campanha, mas a gente sabe que já está numa pré-campanha para presidente. Já falou abertamente que também está concorrendo à presidência. Mas o colégio eleitoral, mesmo ele sendo governador, a sua fala é muito importante. É muito importante também. E isso aí vai ajudar ainda mais a esse sonho, que agora é um sonho da maioria dos brasileiros, de ver esse presidente na rua, longe da política. Porque o lugar dele é na cadeia. Só que vai ser um pouco difícil colocar esse peixe grande na cadeia. Então, por hoje é só e até a próxima oportunidade.